O Bitcoin mostrou que a blockchain podia ser usada como dinheiro digital. Já o Ethereum deu um próximo passo. Em vez de servir só para pagamentos, ela virou uma plataforma onde qualquer pessoa pode criar programas que rodam direto na blockchain. Esses programas são os contratos inteligentes e foram eles que abriram espaço para tudo que a gente conhece hoje em dia como Web3. E é sobre essa transformação de dinheiro digital até o computador mundial que nós vamos falar na aula de hoje. Bom, até aqui nós vimos que o Bitcoin ele cumpriu muito bem o seu papel de provar que a blockchain ela podia funcionar como um dinheiro digital descentralizado, né, como um dinheiro eletrônico descentralizado. Só que o design do Bitcoin, ele tinha um foco muito específico. Qual que era esse foco? Registrar transações financeiras. Ele foi pensado como um sistema de pagamento peer-to-peer, de pessoa a pessoa, né, e a sua estrutura técnica ela foi construída justamente para esse propósito. Essas escolhas de arquitetura trouxe muita segurança para a tecnologia, muita confiabilidade, só que também colocou um limite muito grande, né? A blockchain do Bitcoin ela não foi criada para rodar outros tipos de programa, além dos necessários ali para movimentar moedas, entendeu? E é justamente nesse ponto que os pesquisadores, os desenvolvedores começaram a questionar: será que a tecnologia, essa tecnologia incrível e maravilhosa, ela poderia ser usada, ela poderia evoluir de uma rede feita só para transações em moeda para uma plataforma de aplicativo? Será que a blockchain ela podia ser usada para algo muito além do dinheiro? E aí essas perguntas, esses questionamentos, né, que deu início a uma nova evolução da tecnologia blockchain. Então, entre esses pesquisadores e desenvolvedores estava o Vitalik Buterin, que é um programador russo. Ele se envolveu logo cedo ali na sua adolescência com o Bitcoin, ele ajudava nos fóruns, ele escrevia artigos sobre o Bitcoin. E aí, obviamente, ele percebeu as forças, mas também as limitações do sistema. O Bitcoin ele tinha mostrado para o mundo que a blockchain funcionava. Só que o Vitalik ele enxergava um potencial ainda maior para a tecnologia. E aí ele se questionava: se a gente consegue rodar um algoritmo para validar transações financeiras, por que a gente não consegue rodar algoritmos, qualquer tipo de algoritmos dentro da blockchain? Né? Se a blockchain ela consegue garantir que uma transação financeira ela é válida, sem depender de um banco, sem depender de um intermediário ali por trás, por que a gente também não pode garantir que um contrato de aluguel, por exemplo, seja cumprido, seja executado sem precisar de um cartório, sem precisar de uma corretora? Então, o Vitalik ele percebeu que a blockchain ela podia ser usada para algo muito além do dinheiro. Ela podia ser uma plataforma de execução de programas descentralizados. Então, para ele, não se tratava apenas ali de substituir os bancos, mas de substituir intermediários em praticamente qualquer área da vida digital. E aí foi com essa visão aí, né, que ele começou a projetar o que viria a ser a Ethereum. Então a Ethereum ela foi criada em 2015, né? E com ela uma mudança de paradigma gigantesca em relação à internet. A Ethereum ela foi criada como uma plataforma aberta onde qualquer desenvolvedor, né, poderia criar suas próprias aplicações. Só que o diferencial da tecnologia estava justamente no conceito de contratos inteligentes. E isso que transformou a blockchain em algo muito além de um livro de contabilidade. Né? Ela passou a funcionar como um computador global descentralizado. E aí o componente que viabiliza isso é justamente a Ethereum Virtual Machine, ou EVM. Você pode pensar na EVM como se fosse um motor universal ali da Ethereum. Cada nó da rede ali, né, que são os computadores da rede, possui uma cópia dessa máquina virtual, que é a EVM. E essa máquina virtual é capaz de entender e executar os contratos inteligentes da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Vou explicar em alguns slides mais para frente o que seria de fato uma EVM, mas antes disso, eu acho que é importante a gente entender o que são os contratos inteligentes, né? Então, o que são esses contratos inteligentes que fizeram, né, a Ethereum se tornar tão revolucionária? O termo contrato inteligente, smart contract, foi criado em 96 pelo Nick Szabo. Eu acredito que eu tenha falado dele em algumas aulas anteriores.
Ele é um criptógrafo que escreveu diversos artigos e um desses artigos ele explicava a ideia de um contrato inteligente. E aí, nesse artigo, ele definiu um contrato inteligente como um conjunto de promessas especificadas em formato digital, executadas por código. Claro que ele não explicou desse jeito aí, eu tentei facilitar e deixar em palavras mais simples, né? A forma que ele explica um contrato inteligente é muito mais técnica. Mas, na prática, a gente pode pensar em contrato inteligente como se fossem programas que rodam na blockchain. Aí aqui eu trouxe uma lógica por trás de um contrato inteligente, né? De acordo com o Nick Szabo ali, para a gente tentar visualizar e entender o que ele estava tentando dizer com o contrato inteligente, tá? Então, de forma bem simplificada, todo contrato inteligente, ele funciona do jeito que eu coloquei aí, né? Se determinada condição for atendida, então execute automaticamente a ação prevista. Então, para a gente visualizar em um exemplo claro, imagine o caso de um seguro de voo. No caso de um seguro de voo, a regra seria essa aí: se o voo atrasar mais de 2 horas, pague automaticamente a indenização. Outro exemplo que a gente pode trazer aqui é o caso do aluguel. Se o inquilino não pagar até dia 10, cobre automaticamente a multa. Você está percebendo o que muda aqui nesses contratos inteligentes? Você não está confiando em uma seguradora ou no cartório ou no banco ali para fiscalizar esse contrato. Você está confiando no código que vai garantir que essa regra seja cumprida automaticamente. E daí que vem aquela famosa frase no mundo da Web3, que é Code is Law. O código é a lei. Então foi justamente essa sacada dos contratos inteligentes aí que o Vitalik trouxe para dentro da blockchain. Né? Ele percebeu que a gente não precisava usar a blockchain ali só para registrar transações, né? Como no caso do Bitcoin. A gente podia usar a blockchain também para rodar esses contratos inteligentes de forma descentralizada, com as regras gravadas ali diretamente na rede, tá? E aí eu também trouxe um exemplo aqui já voltado para um caso de blockchain. Um exemplo bem simples, tá? Só para vocês tentarem entenderem. O exemplo que eu trouxe: se Diego me enviar um pagamento em Ether, então transfira automaticamente a propriedade de um NFT para ele. Tá vendo que nenhum intermediário vai precisar ali aprovar ou validar aquela transação? É a própria blockchain que vai garantir que essa troca aconteça exatamente como foi programada. Tá? Então, quando a Ethereum ela trouxe, né, os contratos inteligentes, ela não estava ali criando só uma nova forma da gente registrar regras no código. Na prática, ela abriu portas, né, para que os desenvolvedores, né, construíssem aplicativos completos em cima da blockchain. Então, a blockchain ela deixou de ser uma ferramenta de registrar transações e passou a servir como uma infraestrutura para aplicativos inteiros, né? E esses aplicativos eles são chamados de dApps, ou aplicativos descentralizados. Então, quando a gente fala de Web3, a gente está falando de aplicativos que rodam na blockchain, né? Aplicativos que rodam na blockchain, não em servidores centralizados do Google ou servidores ali do Google Cloud, enfim. Para a gente entender essa diferença aí, eu já falei isso também, acho que na primeira ou na segunda aula, mas vale também a gente comparar ali com o modelo, como que funciona o modelo da Web 2, né? O modelo de internet tradicional. Na Web 2, todos os aplicativos que a gente usa no dia a dia, o Uber, o WhatsApp, o Instagram, todos esses aplicativos, eles estão rodando em servidores centralizados, né? Servidores que são controlados por grandes empresas, tá? E o que isso significa? Significa que essas empresas aí, elas podem ir lá alterar as regras, elas podem coletar os nossos dados, elas podem desligar o serviço de nuvem deles se eles quiserem, ou se acontecer algum problema, tá? Existe um único ponto de controle e também um único ponto de falha. Na Web3, esse modelo muda. Os aplicativos, eles podem rodar diretamente na blockchain, usando os contratos inteligentes no back-end ali. O que significa? Significa que não existe um servidor central que pode ser desligado ou censurado. O aplicativo está existindo em uma rede descentralizada de computadores.
tá? E é justamente essa visão aí que deu origem ao que a gente chama hoje de Web3. E a Ethereum ela foi o ponto de virada para esse momento, né? As outras blockchains que surgiram depois seguiram o mesmo caminho, né? Como a BNB Chain, a Solana, Avalanche, todas essas outras blockchains que surgiram depois seguiram esse caminho da Ethereum, tá? Mas foi a Ethereum que mostrou de fato ali que a blockchain ela podia ir muito além de um sistema financeiro. E aí ela se tornou a infraestrutura para uma nova geração da internet. Então, quando a Ethereum ela foi criada, os desenvolvedores eles também tinham um problema ali para eles resolverem, né? A ideia era, né, como que eles poderiam escrever esses novos contratos? Que tipo de linguagem de programação que eles poderiam usar para escrever esses contratos? O Bitcoin ele já tinha uma linguagem de script ali embutida, só que essa linguagem de programação do Bitcoin ela era extremamente limitada, né? Ela servia apenas para descrever transações financeiras simples ali. Não dava para criar uns aplicativos super complexos, cheios de features, enfim. E aí foi aí que o Gavin Wood, né, que é um dos co-founders da Ethereum, ele teve a ideia de criar uma linguagem de programação que fosse própria para a blockchain, né? E essa linguagem de programação ela era feita justamente sob medida para escrever ali os contratos inteligentes, e assim nasceu a Solidity. Então, a proposta da Solidity era dar a esses programadores aí, que estavam ali construindo aplicativos na tecnologia, uma ferramenta super acessível, né, com uma sintaxe parecida com as linguagens de programação que já são conhecidas hoje em dia, como, por exemplo, o JavaScript, né, para que esses programadores conseguissem criar qualquer tipo de lógica ali dentro da blockchain. Então, com a Solidity, ficou muito fácil escrever qualquer tipo de contrato inteligente. E hoje a Solidity ela é, de longe, assim, né, a linguagem de programação mais usada no mundo dos contratos inteligentes. Inclusive, estima-se que cerca de 90% aí desses contratos inteligentes existentes no mundo tenham sido escritos nela. E por quê que todo mundo escolhe a Solidity para escrever contrato? Porque a Ethereum ela se tornou a rede mais popular para desenvolvimento de aplicações centralizadas, né? E aí várias outras blockchains elas decidiram ser compatíveis com a Ethereum justamente para aproveitar esse sistema aí de ferramentas e desenvolvedores, tá? E é por isso que você vai ouvir falar muito de EVM Compatible Blockchains, que é blockchains compatíveis com Ethereum. Não, blockchains compatíveis com a EVM, né? Que são as redes blockchains que conseguem rodar contratos escritos em Solidity. Claro que existem diversos outros tipos de linguagem de programação, mas a dominância da Solidity é tão gigantesca, né, que aprender a escrever aplicativos usando a linguagem do Solidity virou praticamente um requisito para quem quer começar a escrever um aplicativo na blockchain. Então é como se fosse, é como aprender inglês ali, né, para você comunicar no mundo. Você pode até usar outro idioma em contextos específicos, mas o inglês é aquela língua franca, né? Da mesma forma, a Solidity, ela é o idioma padrão ali da Web3, tá? Então, agora que a gente entendeu como são escritos, né, em que linguagem são escritos esses contratos inteligentes, né, falta a gente entender onde esses contratos eles são executados, né? Porque quando você escreve ali um programa lá no seu computador, quem está rodando esse programa é o sistema operacional ou então um interpretador ali específico. No caso da Ethereum, quem roda esses contratos inteligentes aí é a EVM, que é a Ethereum Virtual Machine. Então, a EVM, ela funciona, né, como motor ali da Ethereum, né, que existe dentro de cada nó da rede Ethereum, de cada computador da rede Ethereum. Isso significa o quê? Né, que qualquer pessoa que está rodando um nó da Ethereum ali, ela tem uma cópia dessa máquina virtual aí. Ela tem uma cópia pronta para executar os mesmos contratos inteligentes que estão sendo publicados ali na rede. Então, por que isso importa, então? Por que isso é importante? Né? Porque é justamente isso que garante que, independente do lugar do mundo você esteja, né, o resultado de um contrato inteligente, ele sempre vai ser o mesmo. Então, se eu publicar um contrato
que falar aquele exemplo que eu dei ali do Diego. Se o Diego me enviar um Ether, então transfira automaticamente a propriedade de um NFT para ele, todos os nós da rede, eles vão executar exatamente a mesma lógica, né? E chegar ao mesmo resultado. Não tem espaço ali para manipulação ou interpretações diferentes, né? O código, ele roda de forma idêntica em toda a rede. Então, ali embaixo, eu até coloquei um fluxo ali, um exemplo de fluxo simples, para vocês tentarem visualizar de maneira visual. Basicamente ali, ó, um desenvolvedor, como funciona o fluxo? O desenvolvedor vai lá, escreve o contrato em Solid, tá? O Solid. Esse contrato, ele então, ele é compilado para um formato que a máquina virtual vai conseguir entender. E aí, esse contrato, ele é publicado, né? Ou no jargão da Web3, ele é deployado ali na rede Ethereum. E a partir daí, todos nós, eles passam a ter acesso a esse contrato aí e podem, né, executar sempre que alguém quiser interagir com ele. Então, é esse design que garante que a Ethereum ela funcione como se fosse um computador mundial descentralizado. Então, enquanto a Solidity ela é a linguagem, né, que os humanos eles usam ali para escrever os contratos inteligentes, a máquina virtual, a IVM, ela é o motor que roda esses contratos de forma uniforme e imutável em toda a rede. Certo? Então, agora, né, a gente falou dos conceitos mais técnicos, a gente falou dos contratos inteligentes, do Solidity, da IVM. Mas como que tudo isso chega até nós, né, até o usuário final? E aí que entram os dApps, né, que são os Decentralized Applications, ou aplicações descentralizadas. Né? Um dApp, ele funciona para o usuário final de maneira super parecida com qualquer aplicativo tradicional, tá? Você acessa um site, você abre um aplicativo no seu celular, bem parecido com o que a gente já está acostumado. A diferença está no que acontece por trás. Então, enquanto os aplicativos tradicionais, tipo o WhatsApp, o Instagram, o Netflix, todos esses aplicativos que a gente usa, eles se conectam a servidores centralizados, né, controlados pelas grandes empresas, os dApps, eles se conectam diretamente aos contratos inteligentes que estão rodando na blockchain. Então, aí eu até coloquei a imagem de um fluxo, né? Para vocês visualizarem como que funciona um dApp. Basicamente, o usuário vai lá, acessa a interface do dApp. Pode ser um site, pode ser um aplicativo, pode ser uma extensão no navegador. Esse dApp aí, ele vai precisar se conectar com a carteira digital. Que eu dei o exemplo ali da MetaMask, que é a carteira que eu mais utilizo. A carteira digital, ela é a ponte entre você e a blockchain. Então, quando você interage com o aplicativo, né? Você vai lá, entrou no aplicativo, conectou a sua carteira. Quando você vai interagir fazendo alguma coisa no aplicativo, por exemplo, eu vou fazer uma troca de token, vou comprar um NFT, qualquer interação que você faça naquele aplicativo, o dApp ele vai te enviar um comando, ele vai enviar um comando para sua carteira, né? Ele vai perguntar, aí a carteira vai te mandar, você autoriza mesmo essa transação? Se você ir lá e aceitar que você autoriza a transação, ela vai assinar digitalmente com a sua chave privada. Aí essa transação ela vai para a rede Ethereum, onde o contrato inteligente correspondente é executado pela máquina virtual, pela IVM. Viu aí o poder dos dApps? Né? Eles trazem a experiência de um aplicativo tradicional, mas só que com a confiança, né, e transparência ali de uma blockchain. Não tem um servidor central, né, que pode ser desligado a qualquer momento e você perder o acesso àquele aplicativo. O back-end ele é o próprio contrato inteligente, que roda de forma idêntica em todos os nós da rede. Tá? Então, dessa forma aí, que a Ethereum e as outras blockchains compatíveis, né, criaram as bases para Web3. Os aplicativos são executados pelos contratos inteligentes. Bom, então hoje nós percorremos essa linha do tempo aí. Primeiro a gente falou do Bitcoin, né, que ele criou um dinheiro digital centralizado, mas aí o Vitalik ficou pensando, e se a blockchain conseguisse registrar
Se a blockchain ela consegue registrar transações financeiras, ela também pode rodar outros tipos de programas, né? E aí isso deu origem à Ethereum em 2015. A Ethereum ela trouxe a grande inovação ali dos contratos inteligentes, que funcionam como programas gravados na blockchain, que são executados automaticamente quando regras definidas no código são cumpridas. E aí, para escrever esses contratos, foi criada uma linguagem de programação própria, que é chamado de Solidity, e aí ela se tornou a principal forma de programar na Web3, e aí para garantir que tudo isso funcione igual em todos os computadores da rede, a Ethereum conta com a Ethereum Virtual Machine, que é a EVM, que roda esses contratos de forma uniforme em todos os nós da rede. E aí, por fim, né, a gente viu como tudo isso chega até nós, os usuários, por meio dos aplicativos descentralizados, que usam os contratos inteligentes como back-end. E aí, essa evolução do Bitcoin, né, até Ethereum, dos contratos inteligentes até os aplicativos, marca o nascimento da Web3. Bom, e aqui chegamos ao final dessa aula. Eu espero que você tenha gostado, que tenha ficado claro como os contratos inteligentes funcionam, por que eles são tão importantes na Web3. Se tiver ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários, ou então me acompanhe nas redes sociais, manda uma mensagem, mande um direct lá para mim, fala que você assistiu essa aula, que você me conheceu por aqui. Inclusive, antes de finalizar, eu quero dar só mais um recado, tá? Nós temos um programa educacional chamado Let's Co-Create. O Let's Co-Create é um programa de 8 semanas voltados para aprendizado em blockchain e prática de cocriação de projetos. Então, são 8 semanas aprendendo blockchain e aprendendo a criar soluções usando a tecnologia blockchain através de inteligência artificial e vibe coding. Tá? Então, se você tiver interesse em aprender a criar soluções para blockchain, a criar produtos em blockchain, a próxima turma ela vai acontecer em outubro. Só que nós já temos uma lista de espera, porque as vagas serão limitadas. Então, eu recomendo você, se você tiver interesse, né, entrar na lista de espera através desse QR Code aí, tá? E é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu vejo você na próxima aula. Zero paralelo, vem com a gente explorar um mundo sem fronteiras.